Você acha que é você quem está no comando. Mas, na maior parte da sua vida, você é só um passageiro. Os hábitos, as reações, as escolhas que você faz antes mesmo de terminar de pensar. Tudo isso vem de uma parte da sua mente que você nunca conheceu de verdade. Existe uma mente escondida embaixo daquela que você chama de você. Ela comanda seus hábitos, seus medos, sua noção silenciosa do que é possível para alguém como você. Há quase um século, um homem chamado Joseph Murphy dedicou a vida inteira a uma única ideia perturbadora: que essa mente escondida está puxando os fios da sua vida, quer você queira ou não. E a parte mais desconfortável é essa: ela não julga. Ela nunca pergunta se uma crença é boa para você, ou se é verdade. Ela simplesmente aceita o que você alimenta nela, repetidamente, e silenciosamente constrói uma vida que combina com aquilo. Eu quero te mostrar como isso funciona de verdade, não como mágica, como máquina. Porque quando você consegue enxergar a máquina, você pode parar de ser comandado por ela e começar a comandá-la. Comece pelo agora. Enquanto você ouve, seus sentidos estão sendo bombardeados por milhões de informações. A temperatura do ambiente, o peso do seu corpo na cadeira, sem pequenos sons que você não percebia um segundo atrás. Você está conscientemente ciente de quase nada disso. Se sentisse tudo de uma vez, você se afogaria. Por isso, seu cérebro mantém um porteiro. No fundo do seu tronco cerebral, existe um feixe de nervos chamado sistema reticular ativador. A única função dele é decidir o que chega até a sua consciência e o que é descartado. E aqui está a chave que muda tudo. Ele não filtra o mundo de forma neutra. Ele filtra com base no que acredita que importa para você, com base no que você disse a ele repetidamente que é importante. Você já sentiu isso? Compre um certo carro e de repente aquele carro exato está em toda a rua. Aprenda uma palavra nova e você a ouve 3 vezes naquela semana. O mundo não mudou, seu filtro mudou. Ele simplesmente começou a te mostrar o que você tinha marcado como importante. Agora pare e pense no que isso significa para a sua vida inteira. Se lá no fundo você carrega a crença de que dinheiro é difícil, de que pessoas como você não prosperam, seu filtro faz o trabalho dele fielmente. Ele esconde a abertura, ele amplia o obstáculo. Ele te leva direto pela porta aberta e aponta seus olhos para a parede. E o mais cruel, você vai jurar que está só vendo a realidade. Não está. Você está vendo as suas próprias crenças impressas por cima do mundo o dia inteiro. Quer a prova de que essa mente escondida alcança até o seu corpo físico? Olhe para o efeito placebo. Dê a uma pessoa uma pílula de açúcar. Diga com convicção que é um remédio poderoso. E um número mensurável delas melhora de verdade. Reduções reais de dor, mudanças reais na química do corpo. Nada entrou nelas além de uma crença, e a crença virou biologia, e funciona ao contrário também. Convença alguém de que uma bebida inofensiva vai deixá-lo doente, e alguns vão se sentir realmente mal. A mente nunca checa os fatos. Ela checa no que você acredita, e então torna isso real, ali na carne. E a maior parte do seu dia nem é decidida. Pense em quanto da sua vida roda no piloto automático. O caminho que você dirige sem lembrar de uma única curva. O jeito que sua mão encontra o celular antes de você decidir pegá-lo. O pensamento exato que dá voltas na sua cabeça às 3 da tarde. Isso não são escolhas. São sulcos, cavados fundo no cérebro pela pura repetição. Neurônios que disparam juntos se conectam. Faça qualquer coisa vezes o bastante. E deixa de ser uma decisão e vira um reflexo. Algo que a mente escondida agora faz por você, automaticamente, abaixo do seu nível de atenção. E aqui está a parte que me gela toda vez. Você não escolheu a maioria desses sulcos. Os mais profundos, o que você acredita sobre dinheiro, sobre o seu próprio valor, sobre o que você tem permissão de querer,
A maioria deles foi gravada antes de você completar 7 anos, por pessoas que talvez te amassem muito, mas que também estavam apenas rodando a própria programação herdada, passando adiante sem perceber. Você está dirigindo um carro que outra pessoa construiu, em estradas que outra pessoa pavimentou, seguindo um mapa que você nunca aceitou. Há quase 100 anos, Napoleon Hill passou 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas vivas, tentando achar a única coisa que elas tinham em comum. Não era dinheiro, nem sorte, nem estudo. Era um objetivo único, ardente, definido, mantido na mente de forma tão constante que a pessoa inteira se curvava na direção dele. Hill contou a história de um homem chamado Edwin Barnes, que não desejou, decidiu se tornar sócio de Thomas Edison, sem dinheiro, sem contatos, nada além da ideia fixa. Ele a manteve até virar realidade. A conclusão de Hill era simples e estranha. Um pensamento, mantido por tempo e forças suficientes, tem um jeito de organizar o mundo ao redor de si mesmo. Bob Proctor deu um nome a essa maquinaria escondida. Ele a chamou de paradigma. Todo o conjunto de crenças e hábitos que roda silenciosamente embaixo de você. E ele percebeu algo que explica quase toda a frustração que você já teve consigo mesmo. Seu paradigma se comporta como um termostato. Ajuste um termostato numa temperatura, e se o cômodo esquenta demais, ele esfria. Se esfria demais, ele esquenta. Ele não liga para o que você quer. Ele defende o ajuste. Sua vida interior também tem um termostato. Um ponto de ajuste para quanto dinheiro você segura, quanto amor você deixa entrar, quão bem você se permite deixar as coisas ficarem. E quando sua vida exterior sobe acima desse ajuste, o paradigma silenciosamente te puxa de volta para baixo. É por isso que quem ganha na loteria tantas vezes, perde tudo em poucos anos e escorrega de volta para onde começou. E por que quem perde tudo tantas vezes reconstrói? O mundo exterior fica voltando para combinar com o ajuste interior. A força de vontade consegue ultrapassar o ponto de ajuste por um tempo. Mas força de vontade é a mente consciente, e a mente consciente cansa. O paradigma nunca cansa. Deixado intocado, o paradigma sempre vence. E embaixo de tudo está o programa mestre, a sua autoimagem. A resposta silenciosa para a pergunta: quem sou eu? Você não vai superar essa imagem por muito tempo. Haja como alguém mais rico do que acredita ser, e o termostato te arrasta de volta. Haja como alguém menor do que você é, e ele te mantém ali. Tente mudar um único comportamento, e você trava essa guerra todo santo dia. Mas mude a autoimagem embaixo, e o novo comportamento simplesmente acontece, sem esforço. Porque agora ele combina com quem você acredita que é. Quando eu entendi tudo isso de verdade, senti duas coisas ao mesmo tempo. Uma espécie de luto por todos os anos que passei lutando com os sintomas na superfície enquanto o programa rodava intocado lá embaixo. E então, devagar, algo bem melhor. Porque se o programa foi escrito, então o programa pode ser reescrito. Você não está preso ao software que te entregaram. Você é o programador que simplesmente esqueceu que tem acesso. Então, como você alcança ele? É aqui que Joseph Murphy e a neurociência moderna se dão as mãos em silêncio. Murphy ensinava que o subconsciente fica mais aberto em duas janelas estreitas: os últimos minutos sonolentos antes de você adormecer, e os primeiros minutos nebulosos depois que você acorda. Nesses momentos, o portão fica desguarnecido. A mente crítica que discute deu um passo para trás. E o que você deixa entrar afunda direto e cria raiz. E isso não é só misticismo antigo. Seu cérebro continua plástico a vida inteira. Ele se reconecta em torno do que você repete, especialmente do que você repete com emoção. O trabalho do Dr. Joe Dispenza gira em torno de uma ideia estranha e poderosa: que se você ensaiar mentalmente uma nova versão de si mesmo de forma vívida, com emoção real de novo e de novo, seu cérebro começa a construir a fiação como se aquilo já tivesse acontecido. O corpo não consegue distinguir totalmente entre uma memória real e um futuro nitidamente imaginado.
o que significa que você pode praticar ser alguém na sua mente muito antes de se tornar essa pessoa no mundo. E a emoção não é enfeite, ela é o imã. Um pensamento repetido friamente mal arranha a superfície. Um pensamento repetido com sentimento genuíno se grava por dentro. Mas tem uma pegadinha, e ela é o jogo inteiro. O subconsciente está sempre gravando. Não só quando você senta para fazer isso de propósito. Cada coisa que você solta sobre si mesmo é uma instrução. Sou péssimo com dinheiro. Eu sempre estrago tudo. E isso não é a minha praia. Cada uma é uma semente, jogada silenciosamente na terra. E a terra não discute. Ela não filtra por bondade nem por verdade. Ela faz crescer o que recebe. A maioria das pessoas passa anos plantando ervas daninhas sem perceber. E depois fica parada no jardim se perguntando como ele ficou tão tomado. Então, se você quer assumir o volante, é aqui que começa. Você não força a mente consciente e barulhenta a se esforçar mais. Isso é só força de vontade. E a gente já viu como isso termina. Você vai por baixo dela. Você escolhe uma crença que tem te comandado. Digamos que seja: sou péssimo com dinheiro. Você não vence ela gritando: sou milionário no espelho do banheiro de manhã. Porque a mente barulhenta e cética ouve a mentira e bate a porta. Você faz isso suavemente. À noite, meio adormecido, onde não sobrou ninguém para discutir. Você se permite sentir, só por um minuto, como seria de verdade ser calmo e capaz, e sem medo com dinheiro, sem esforço, sem precisar de prova. Só o sentimento repetido noite após noite, até a Terra finalmente aceitar como algo comum. Como já verdadeiro. E então essa parte importa. Você age nas pequenas aberturas que seu novo filtro começa a te mostrar. Porque o trabalho interno não substitui a ação. Ele muda o que você consegue ver e quem você se permite ser. E a partir daí, o que você de fato faz. Então a verdadeira pergunta da sua vida não é a que aprendemos a fazer. Não é só o que eu quero. É o que eu tenho repetido, porque o seu subconsciente esteve ouvindo cada palavra, cada hora silenciosa, e fielmente, pacientemente, construindo uma vida que combina com as instruções, inclusive todas as que você nunca quis dar. Você acha que está no comando. E talvez agora, na maior parte, não esteja. Mas você pode assumir o volante. Não pela força, não estrangulando a mente barulhenta até ela se render, mas indo por baixo, pro silêncio, e replantando ali de propósito. Cada pensamento que você repete é uma semente. E isso não é poesia. É o mecanismo. A única pergunta que sobra é se você está plantando de propósito. Então é isso que eu fico revisitando. E eu adoraria ouvir a sua resposta. Se o seu subconsciente é um jardim, e ele vai fazer crescer o que você plantar nele, sem julgar, sem perguntar, sem nunca checar se você quis dizer aquilo, o que você tem plantado todo esse tempo, sem nunca saber que estava plantando nada,